Fala, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao canal. Pelo visto, a missão do senhor Pedro Vaca, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, está ainda dando o que falar. Veja que incrível. No vídeo anterior, eu falei aqui e mostrei com uma fonte do jornal Metrópole que o ministro Alexandre ficou meio chateado, não gostou muito de saber que o Bolsonaro teve um encontro com o senhor Pedro Vaca e as coisas que Bonorito disse a respeito dele. Ou melhor, Bolsonaro não falou nada a respeito do Alexandre. Bolsonaro falou a respeito da atuação de um juiz que está a julgar um caso de modo muito, a meus olhos, enquanto jurista, muito inadequados. Daquelas decisões doidas que vocês já sabem de longa data, né, meu querido? Aí então o ministro Moraes meio que tentou, de alguma forma, intimidar, e eu estou perguntando, será que foi uma tentativa de intimidação da defesa de Bolsonaro? Porque me causa realmente muita espécie que o ministro da Suprema Corte entre em contato com a defesa de determinada pessoa que está sendo julgada e, ao mesmo tempo, diga que não gostou das palavras que foram proferidas por parte daquela pessoa que esse magistrado está julgando, não para um jornal, não para o grande público, mas sim para uma comissão de direitos humanos vinculada a um ente internacional, o qual o Brasil é signatário. Então, realmente, isso me causa um grande transtorno ao ficar pensando e ver assim, será que foi uma tentativa de intimidação? Ou será que, de repente, foi uma propostinha de acordo? Por exemplo, ou seu advogado de Bolsonaro, faz uma parceria aí para nós? Ao invés de ficar falando essas coisas todas aí a respeito do ministro Moraes, vamos, quem sabe aí, fazer um acordinho, vamos deixar um pouco mais baixo isso, até porque o relator Pedro Vaca ficou bem impressionado com tudo que viu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Enquanto isso, meu amigo, deixa o teu like, é muito importante que você espete o botão do joinha. Aproveita e deixa um comentário sobre o que você pensa a respeito aí dessa mensagem a qual o ministro Moraes submeteu à defesa do Bonorito. Você acha que isso é bacana? Você acha que ele fez alguma proposta, alguma coisa nesse sentido? Ou você pensa que, sei lá, o ministro Moraes só disse que não gostou e acabou e ficou por isso mesmo? Pois bem, deixa aí nos comentários. Aproveita e dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado aqui embaixo, pois ali está o meu Pix, e o Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Meu amigo, eu preciso muito da sua ajuda, muito importante. O like ajuda muito, compartilhar este vídeo aqui também, se inscrever no canal e uma doaçãozinha aí de vez em quando é muito bem-vinda. Aqui não tem USAID, USAID, não tem nada disso, não tem esquerda, não tem jornal, não tem empresário, não tem nada disso para dar o apoio para este canal. Eu conto apenas com você e com Deus Pai, o Criador de tudo, é claro. E o Criador age através de você. Então, tô contando com a tua ajuda, tá certo? Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações e vem comigo aí. Contextualizando, meus amigos, Bela Megali, né, mostrou aqui que o Bolsonaro se reuniu com a comitiva da OEA para mirar Xandão e eleições de 22? Como assim? Então foi na quarta-feira, meu amigo, dia 12, mas só virou objeto da colunista da Globo no dia 14. É que o Moraes não gostou do que o presidente Bolsonaro falou a respeito do foco das denúncias e da atuação do magistrado à frente da Corte Eleitoral durante a eleição de 22. E a real, meu amigo, é que teve sim uma diferença de tratamento em favor do Lula. A real é essa. Bolsonaro não podia dizer nada a respeito do Lula, com quem ele tinha amizade, com quem ele tinha feito negócio, ou tinha algum tipo de laço, que imediatamente recebia uma determinação de proibição de citar o nome, por exemplo, do Daniel Ortega, né, o ditador de uma republiqueta da América Central. O Bolsonaro estava proibido de falar a respeito disso. E outras muitas coisas. O fato é que o ministro Xandão não gostou. No entanto, o advogado do Bolsonaro, o doutor Paulo Bueno, disse assim, olha, o nome do ministro Alexandre foi citado sim, mas não foi uma reunião
de ataque a ele. O ministro foi mencionado em situações que trouxemos como violadoras da liberdade de expressão. Afinal de contas, esse é o objetivo da comissão. Falamos dos 2 últimos anos e não tocamos em temas sensíveis como as VACs, as picadinhas. E o Bolsonaro falou de situações bem pontuais, como por exemplo, quando ele estava dando uma entrevista na Jovem Pan e simplesmente foi cortada a entrevista, meu amigo? Você deve lembrar disso daí, foi algo bem complicado e bem marcante. Então, feita essa contextualização, o que acontece? Está encerrada a missão do doutor aí, Pedro Vaca. O Vaca tá voltando lá para Washington, certo? Entenda porque o relator da OEA veio ao Brasil e com quem ele se reuniu. Meu amigo, foi com muita gente, tá? Muita gente. O Pedro Vaca não ouviu só a churumela do Xandão, do Barroso e de outras pessoas da esquerda, mas de um povo enorme, enorme. Muita gente feia, muita gente fedorenta, muita gente até bem malvadinha, por assim dizer. O primeiro aporte do Pedro Vaca foi na Secom. Falar com o Sidônio, que um tempo atrás aí era o Paulo Pimenta, lembra? Então eu fui lá falar com o Sidônio, o marqueteiro, ou melhor, o ex-marqueteiro do Lula. E o que o Sidônio disse? Disse assim: ô Vaca, o que rola é o seguinte, tem muita construção e massificação de narrativas e informações falsas de forma coordenada, que isso tudo aí levou ao 8 de janeiro. Faz sentido lógico? Não faz nenhum. O Pedro Vaca deve ter escutado, deve ter dito assim: cara, que bobice é essa que eu estou sendo submetido? Mostrar até para ele um relatório de recomendações para o enfrentamento do discurso de ódio e ao extremismo no Brasil. Isso tudo, já no dia 10, no dia seguinte, eu peguei aqui o dia do relatório, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma coisa muito interessante no relatório. Relatório do mês de julho de 2023. Olha só que nome que nós temos aqui. Ministro de Estado dos Direitos Humanos, o Almeida, é uma das pessoas que assina aí o relatório. Tá certo, né? É isso aí, vamos combater o discurso de ódio e outras cocitas mais com as assinaturas de, por exemplo, Silvio Almeida. Nossa, eu não estou entendendo. Olha, deu uma treta aí do Almeida com a irmã da falecida Marielle. É bem complicado, foi acusado de várias coisas e está aí respondendo o processo aí, se defendendo como pode o Almeida. Mas vamos voltar aqui pro Bolsonaro. Aí a Folha de São Paulo aqui, pelo visto, deve ter recebido o Pix. Lembre de doar no Pix. O Pix é o e-mail do @gmail.com. Relator de liberdade de expressão expõe preocupação sobre o Supremo e a direita radical. Meu Deus, sob pressão. Pedro Vaca cita a interlocutores falta de clareza sobre a distinção entre ataque à democracia e discurso crítico. Isso daí, o Pedro Vaca não tá falando nada a respeito da direita. Isso daí são afirmações que nós já fizemos. Afinal de contas, o que é discurso de ódio, o que é discurso de mamilo? E ninguém sabe, ninguém viu. Vai de acordo com a cabeça do ministro Xandão. Então, meu amigo, como tudo sempre é muito difícil de se explicar para algum gringo aqui no Brasil, o que acontece? Tentaram explicar pro Pedro Vaca, e aí o sujeito não deve ter entendido, pois Vaca tem dito a interlocutores que está preocupado com a falta de clareza na diferença entre o que é ataque à democracia ou discurso de ódio. Isso aqui não pode rolar, parece que não pode rolar, ataque à democracia nem discurso de ódio, em face de o que é discurso crítico legítimo em ações do Supremo. Eu vou dar um exemplo bem rapidão aqui. É o seguinte, não dá para sair acusando ministros de crimes. Não dá pra fazer isso, né, meu amigo? Senão, Polícia Federal bate na tua porta e tu tá lascado. Penso que é autoexplicativo, não é mesmo? A Folha de São Paulo aqui fazendo um desserviço ao Brasil. O relator também afirmou a interlocutores ouvidos pela Folha de São Paulo estar assustado com o nível de agressividade das conversas que vem tendo, principalmente com representantes do campo conservador, que alegam ser censurados pelo Supremo. Aí eu digo assim, tu vai falar com a vítima e aí você não quer que a vítima fique nervosa? É basicamente isso, porque não tem ninguém da esquerda aí sendo censurado. Então, não há por que o pessoal da esquerda ficar nervoso, ficar brabo. Mas o Pedro Vaca também não se sentiu insultado e nem afrontado. A Folha de São Paulo até fez aqui também uma matéria a respeito das agressividades. Relator da liberdade de expressão da OEA é pressionado no Brasil e pede serenidade. Pedro Vaca fala em espaço de conversas em meio a pressões de organizações
da sociedade civil e políticos bolsonaristas. Vaca pediu à sociedade brasileira uma conversa serena que possa somar ao debate público no Brasil. O povo mais pacífico, mais sereno que o Pedro Vaca pode encontrar nesse planeta Terra é o povo brasileiro. Aí você pode ver, a gente pode ver aqui, né, como o pessoal conservador, né, aquele pessoal que conserva a sua posição comunista, né, que é Elisiane Gama, Jandira Fegali e esse outro animal que eu não sei quem é. Eu mostrei para vocês a foto desse encontro maravilhoso, essa coisa de louco aqui, na qual o Pedro Vaca estava com uma cara de poucos amigos. Observe aqui que ele até saiu meio de lado, entregaram para ele aí a função do 8 de janeiro, né? E aqui tá a Jandira Fegali tentando assustar ele de todo jeito, né? Aqui a Elisiane Gama tentando seduzir o Pedro Vaca, tô brincando, né? Aqui as duas senhoras realmente de pouquíssimo apreço de dotes de beleza, muito senhoras meio feias assim, para dizer por baixo. Bolsonaro teria afirmado à Vaca que haveria perseguição política a opositores do governo do Lula, concretizada por meio de inquéritos no Supremo. Não, eu tenho certeza que o seu Vaca aí que vocês estão vendo na tela, ele deve ter ficado muito impressionado quando viu que o Bolsonaro estava respondendo um inquérito por ter molestado um cetáceo. Sim, o inquérito da baleia. Deve ter achado, não, realmente, muito bom este inquérito aqui. Fundamental para a vida brasileira. Um dos maiores problemas, uma das maiores preocupações do senhor Pedro Vaca é com o seguinte, que falta uma definição clara em território brasileiro do que é desinformação. Meu amigo, desinformação dentro do que realmente é aquela função que a Rússia costuma fazer no mundo, não é algo simples de explicar, tem uma série de elementos e tudo que chamam de desinformação na mídia e popularmente, assim, numa conversa coloquial, não é desinformação propriamente dita. É outra coisa muito mais branda, que a desinformação envolve, inclusive, poder estatal, supranacional e estrangeiro. É lógico. Mas, enfim, fica esse detalhe aí. Qualquer hora faço um vídeo a respeito disso. Mas o Vaca está sob pressão, meu amigo. Pressão de deputados brasileiros? Não. Americanos, naquilo que diz respeito a financiamento. Pois é, né? A Folha de São Paulo tenta fazer parecer que o Pedro Vaca aqui, ele está sendo uma vítima dos deputados brasileiros, sendo que não é nada disso. Aqui a Folha de São Paulo muito chateada, né? 2 signatários haviam enviado em setembro uma carta ao então governo americano, capitaneado por Joe Biden, pedindo que os vistos de Xandão e outros ministros do Supremo fossem cancelados. Uai, por que não? Se é legítimo pedido, é só pedir e daí depois tem o julgamento e o país decide, é claro. Mas a Folha de São Paulo ficou muito chateada. Políticos bolsonaristas têm se articulado com legisladores republicanos para denunciar o que dizem ser censura. E você sabe muito bem que é, né, meu amigo? É censura e tá realmente difícil, realmente complicado viver na nossa terra. É o café custando quase R$100 o quilo, pelo menos uma estimativa que dá para se fazer por aí em algumas cidades. É o Lula dizendo que vai comer ovo de jabuti. Vou fazer um vídeo a respeito disso daí, meu amigo. Então, deixa o teu like, meu amigo. Espeta o botão do joinha, é muito importante. Compartilha este vídeo aqui. Por favor, se me ajuda. Faz uma doação aqui no canal. Eu preciso de você, meu amigo, com doações. Através do Pix, principalmente. O Pix é o e-mail doiparouil@gmail.com. Se inscreva. Se não for inscrito, cheque o sino das notificações. E um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Prometo aumentar a frequência de vídeos. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Fique com Deus. Valeu, falou, tchau, tchau.